Olá pessoal, sejam bem-vindos. Rodrigo aí com vocês, canal Dialogando com as Ideias. E hoje nós vamos aí trafegar um pouquinho pela área da teologia filosófica, com a teologia filosófica relacionado ao deísmo. Rodrigo, mas o que é o deísmo? Já vou falar. Antes de mais nada, gostaria de me desculpar com vocês que hoje, dia 26, quarta-feira, às 21 horas, eu tinha postado na fanpage que nós iríamos falar sobre o ateísmo. O conteúdo estava todo preparado, o roteiro estava todo esquematizado, de uma forma bem didática e pedagógica para passar para vocês. No entanto, eu fui refém aí de um problema no sistema aí, problema técnico, que acabou me impossibilitando de fazer essa live. Eu gostaria muito de fazer essa live, mas nós marcamos para outro dia. Então, desde já, eu peço desculpas a vocês. Então, nós vamos falar do deísmo. O deísmo é um ramo, é um pensamento filosófico quanto teológico. Mas isso é discutido na teologia filosófica, ok? Então, a gente não usa as escrituras para falar do deísmo. Nós usamos o transcendente, Deus, a questão de acreditar em Deus, se Deus existe, como ele atua. Então, o deísmo é um ramo da filosofia que nós vamos tratar aqui com a teologia. Então, a teologia filosófica vai dialogar com a filosofia acerca do deísmo. Isso é muito importante para vocês, para a vida. É importante para agregar conhecimento, que vão dar mais ainda sustentabilidade aos seus princípios, através desse conteúdo que passa pelos seus valores e acabam alicerçando você num lugar ainda mais consistente, ok? Então, o deísmo é a crença de que Deus, ele criou tudo. O deísmo não é igual ao ateísmo. O ateísmo nega a existência de Deus. Já o deísmo, pelo contrário, ele acredita que eles chegam a um certo conhecimento, a um certo denominador comum, de que através da razão, porque eles se comparam a Deus com as suas características. Então eu sou um ser humano, eu sou dotado de razão, moral, ética. Então, enfim. Então, o deísmo ele é passado por esse crivo racional. Deus, aliás, é passado por esse crivo racional e acaba saindo, então, gerando o famigerado deísmo. Os deístas creem de que forma? Como um deísta crê em Deus? O deísta, ele crê da forma que há uma base no universo, uma sustentabilidade, e esse alicerce, essa sustentabilidade, essa base, esse firmamento é Deus. Porém, Deus ele não interfere de maneira especial na sua criação. Como diz um teólogo que eu li uma vez, mas eu não me recordo o nome aqui, mas o que é mais importante é a frase. Ele diz assim, que Deus, se tratando dessa ideia, que Deus é como um relojoeiro. Ele deu corda ao mundo e deixou virando sozinho. Então, o deísmo, praticamente, usando essa analogia, praticamente é isso. Eles creem em um Deus, eles fazem uma pesquisa, eles veem as suas características racionais, as suas propriedades morais, e a concepção de Deus passa por esse crivo da moral, da razão, e eles chegam à conclusão de que realmente existe um Criador para tudo isso. Mas esse Criador, ele não interfere no universo de forma
especial. O deísmo, ele contrapõe o teísmo. O deísmo, ele deriva da palavra latina que significa Deus. Em latim significa Deus, o deísmo. Já o teísmo, ele provém da palavra grega, theos, que quer dizer Deus também. Como os deístas, aliás, se contrapõem aos teístas? Bom, primeiro, os deístas, eles então eles creem num Deus, num Criador, não nesse Deus, esse Deus que se transformou em homem, né, que andou entre nós, não é esse Deus. Eles creem num Deus criador, invisível, inacessível, um transcendente, um criador, um Deus. Já o teísmo pode acreditar tanto em Deus, um único Deus, um criador, quanto várias divindades, deuses no plural. Então, o teísmo, ele parte do ponto de que existe sim um criador, mas que esse criador, ele se revela de forma natural e não especial, como contrapondo o deísmo, ele se revela de forma natural na natureza, nos firmamentos. Então, os teístas, eles chegam à seguinte conclusão, eles olham para o firmamento, para a natureza, contempla tudo o que está ao seu derredor e atribui a quem essa criação. Então não tem aonde mais você divagar, não tem onde mais você contestar, não tem aonde mais você racionalizar, que você chegará a um único ponto. Existe um Criador. Mas esse Criador, na visão teísta, não é uma divindade. É a natureza. É o firmamento, isso é Deus. Então, se contrapõe ao deísmo, porque o deísmo crê em Deus, mas não acredita que ele interfere na sua criação, no firmamento, de forma especial e muito menos natural. O deísmo, ele se compara à teoria do caos. Não estou dizendo que o deísmo não tem nada a ver com a teoria do caos. Eu só estou dizendo, fazendo uma análise aqui, que a teoria do caos tem uma certa semelhança com o pensamento filosófico deísta. Por quê? Porque a teoria do caos, tem até um filme chamado Caos, que é com Jason Statham e Wesley Snipes. Eles planejam um roubo a banco baseado nesse livro Caos. Então a teoria do caos, basicamente, ela se instaura da seguinte maneira: um bater de asas de uma borboleta nos Estados Unidos da América chega aqui no Brasil como um grande tormento, um grande furacão, um Katrina, para melhor dizer. Então, essa é a teoria do caos. Vou citar uma outra analogia, um outro exemplo hipotético. Você vai prestar um vestibular, certo? Na cidade 1, certo? Você passou na cidade 1 e passou na cidade 2. Só que na cidade 1, você vai prestar o vestibular na segunda-feira. E na cidade 2, você vai prestar o vestibular na terça-feira. Então, quando você está indo para a cidade 1, o pneu do carro fura e você se atrasa para o vestibular e não consegue ir. Então, o que você faz? Você se planeja para ir na cidade 2, para assim, então, prestar o seu vestibular. Passando nesse vestibular, ou seja, o bater das asas de uma borboleta, ali mudou toda a sua vida. Por que mudou toda a sua vida? Por um simples furo de um pneu. Porque se você vai até a cidade 1, a sua vida seria de uma forma.
mas como um prego, suponhamos, que furou o seu pneu, muda toda a trajetória da sua vida, de estudos, de amizade, de relacionamentos sociais, intersociais, enfim, muda tudo. Então essa é a teoria do caos, mas não tem nada a ver com Deus, ok? Então, o deísmo, ele se caracteriza nisso. Mas por que é importante eu saber disso, Rodrigo? É importante para quê? Para você agregar o conhecimento, porque é de um ramo filosófico, teológico e histórico. E também serve para você, cristão, nós cristãos, para termos a ideia, ao dialogar com um ateu, um ateísta, com um teísta, com um deísta, para saber da onde deriva essas razões, esses planos, essa forma de pensar dele, da onde se origina, para que nós possamos não entender, mas compreender o pensamento tanto ateísta como teísta e deísta. Então, o próximo vídeo nosso, nós estaremos falando do teísta. Eu fiz aqui uma comparação, hoje nós falamos do deísmo, então no próximo vídeo nós vamos falar do teísmo e depois nós vamos falar do ateísmo, ok? É um comportamento, é uma forma de pensar, não é só um pensamento com respeito a Deus, não. Isso envolve comportamento, isso envolve propriedades e características de que o ser humano se compõe e compara a Deus. Porque se Deus é Deus, ele nos criou com razão, com discernimento, para que assim pudéssemos estudá-lo, ok? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha agregado conhecimento à sua mente, à sua vida, e que nós possamos fazer desse conhecimento um alicerce para que nós tenhamos a cada dia mais um firmamento mais seguro, um cais para a gente se afirmar em Deus, para que possamos conhecer as outras ramificações, para que possamos nos preparar para falar com essas pessoas. Então tem muitos aí universitários esquerdistas, e tanto esquerdistas como os direitistas, entra na faculdade, principalmente em ciências humanas, e não acredita em Deus. Existe aquela pessoa que, um exemplo hipotético, existe aquela pessoa que realmente é um ateu. Um ateu caracterizado, um ateu mesmo. Mas se você pergunta para ele o porquê do ateísmo, ele sabe dialogar, ele sabe falar as razões do porquê. Agora a pessoa entra na faculdade de ciências humanas ou ciências biológicas, é calouro, não sabe traduzir nenhuma ideia teísta, nem ateísta, nem deísta, nem agnosticismo, nem iluminismo, e já sai falando, eu não acredito em Deus, como se não acreditar em Deus pressupõe-se ou caracteriza a pessoa ser inteligente. Entende? Então, ninguém é inteligente porque não crê em Deus. Eu estudei com pessoas, eu conheço amigos teólogos que não acreditam em Deus. Qual o problema? São ateus e são teólogos. E nós discutimos as ideias. Mas como pode? Estudou, ele quis estudar. Então estudou a teologia, mas não crê. Entende? Eu sei que vocês entendem, mas não compreendem. Mas uma hora a gente vai tratar desse assunto aí para que melhor possamos receber e recepcionar todo esse conteúdo, ok? Espero que tenha ficado bem entendido e bem claro aí para vocês acerca do deísmo. O próximo tema nosso será o teísmo e depois nós vamos ao ateísmo. Tá certo, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até mais ver no próximo vídeo Dialogando com as Ideias. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça aí, de dar o seu like, se inscrever no canal. Você estará não só contribuindo para com o canal, mas para comigo, com você mesmo, para que as nossas ideias, para que mais conteúdos sejam
propagados. Ser criador de conteúdos não é fácil, a gente tem que estudar largado. Então tô até meio cansado hoje, na verdade, mas enfim, eu gosto, eu tenho esse chamado, então estou aqui para divulgar os meus conhecimentos e aquilo que eu agreguei de valores e princípios e aquilo que também eu agreguei de forma social no meu ponto de vista cosmológico, social, espiritual, místico, teológico, filosófico, enfim. Um abraço e até o próximo vídeo.